Ao nascer do sol, o Coliseu já estava animado. Os seus arcos enormes captavam os primeiros raios de luz pálidos, enquanto o sangue do dia anterior ainda se agarrava à pedra como uma sombra. Debaixo das bancadas, os vendedores gritavam para chamar a atenção. Cestas cheias de azeitonas e vinho aguado, prontas para uma multidão que ainda nem sequer tinha ocupado os seus lugares. Para além dos portões de ferro, os tratadores empurravam predadores famintos para os seus lugares. Leões com as costelas salientes sob o pelo, elefantes a pisar com raiva, panteras a arranhar as grades com as garras. Dos túneis vinha o som agudo de espadas, não golpes de treino, mas testes para o aço mortal do dia. E acima de tudo isso, um zumbido baixo transformou-se num rugido. Dezenas de milhares de romanos a chegar, famintos pela coisa que o seu império aperfeiçoou melhor do que ninguém: a morte. Disfarçada de entretenimento. A arena romana não era apenas desporto, era um laboratório de crueldade. Os imperadores inundavam a areia para encenar batalhas navais, matavam animais selvagens de fome para aumentar o suspense e forçavam prisioneiros a encenar mitos que terminavam com cadáveres muito reais. Nada disso era acidental. Era uma política profundamente enraizada na máquina de controlo de Roma. Os aplausos das arquibancadas não eram inofensivos. Era lealdade gritada alto o suficiente para ecoar pela história. E hoje, estamos a entrar diretamente nessa sombra. Estes são os atos mais brutais e desumanos da arena que foram longe demais, mesmo para Roma. De funerais ensanguentados a execuções disfarçadas de teatro, vamos descobrir como um império construiu a sua glória, transformando o sofrimento em aplausos. Antes de mergulharmos, inscreva-se para não perder a nossa próxima descida aos cantos mais sombrios da história. Agora sente-se. Os portões estão a abrir-se com um rangido. O primeiro combate de gladiadores em Roma não começou com fanfarra dourada ou imperadores em púrpura real. Começou num funeral. Em 264 a.C., os filhos de Décimos, Június, Brutus e Escaiava optaram por não honrar o pai com estátuas ou orações, mas com sangue. Armaram 3 pares de escravos e enviaram-nos para lutar até a morte no Fórum Boreium, um mercado de gado repleto do fedor de estrume e fumo. Isto não era entretenimento, era um dever. Amunus, uma obrigação para com os mortos. As suas raízes estendiam-se muito além de Roma. Em Campia, guerreiros eram mortos em túmulos para apaziguar espíritos inquietos. Com o tempo, a matança passou a ser combate. Os mortos já não exigiam vítimas aleatórias, mas joias entre homens escolhidos. Os samitas, outrora inimigos ferrenhos de Roma, realizavam frequentemente tais competições, e as elites romanas abraçaram o costume com entusiasmo. Enterrar um homem com tesouros demonstrava riqueza. Enterrá-lo com um espetáculo ensanguentado provava poder. Mas os funerais eram apenas o começo. No século III, os líderes de Roma perceberam que essas lutas podiam fazer mais do que honrar os antepassados. Elas podiam estabilizar a política. Festivais religiosos, outrora oferendas solenes a Júpiter, passaram a contar com gladiadores. O Senado enquadrou isso como piedade, mas a multidão sabia a verdade. Violência patrocinada pelo Estado para manter a lealdade do povo. Até as armaduras contavam histórias. Os primeiros lutadores usavam as formas dos inimigos conquistados, o samita com seu escudo pesado, o triano com uma lâmina curva, o gaulês com uma espada larga. Vê-los sangrar era ver as vitórias de Roma repetidas golpe após golpe. A morte tornou-se propaganda, e à medida que o sangue era derramado, os locais cresciam. As arquibancadas temporárias de madeira deram lugar a anfiteatros permanentes, templos da violência onde milhares se reuniam. Os jogos já não pertenciam às famílias enlutadas. Pertenciam ao Estado. Cada gota de sangue sussurrava a mesma mensagem. Roma comandava homens, exércitos, até a própria morte. Ninguém poderia imaginar até onde isso iria. O que começou como um sacrifício ritual transformou-se em teatro e o dever tornou-se obsessão. Roma descobriu uma nova arma de poder, não apenas sobre os vivos, mas sobre o significado da morte. E uma vez liberada, nunca mais fechou essa porta. O rugido da multidão não era reservado aos homens. Às vezes, trovejava por animais trazidos dos confins do mundo conhecido. Leões do norte de África, leopardos do Cáucaso, crocodilos do Nilo,
até girafas arrastadas através dos desertos. Não eram exibidos como maravilhas da natureza, mas condenados como presas num carnaval de matança. Os romanos chamavam a estes espetáculos de venations, caçadas. Não se tratava de sobrevivência, mas de dominação, prova de que o império podia capturar o selvagem e destruí-lo por prazer. Júlio César deu o tom em 46 m, exibindo uma girafa, a primeira vista na Europa. Chamavam-na de camelopod, metade camelo, metade leopardo, porque Roma não tinha nome para tal criatura. Não importava. O animal não era admirado. Era atirado para a areia para ser despedaçado. A mensagem era inequívoca. Se Roma podia capturar as feras mais estranhas vivas, podia conquistar qualquer coisa. O massacre só cresceu. Quando o Coliseu foi inaugurado em 80 d.C., o imperador Tito teria supervisionado a morte de mais de 9.000 animais em um único festival. Arqueólogos encontraram ossos com marcas de fome deliberada. Evidências de que leões e ursos eram enfraquecidos de antemão para garantir uma morte rápida e sangrenta. Até mesmo elefantes, que já foram o terror das legiões romanas, sob o comando de Aníbal, eram levados para a arena e massacrados para a alegria da multidão. Nos bastidores, a logística fazia parte do espetáculo. Criaturas exóticas precisavam ser capturadas, transportadas através de desertos e mantidas vivas apenas o tempo suficiente para encontrar seu destino. Caravanas arrastavam correntes pelas areias escaldantes, entregando vítimas a uma cidade que exigia sangue fresco a cada amanhecer. Caravanas arrastavam jaulas pelos desertos, frotas transportavam-nas pelo Nilo, e os tratadores arriscavam as suas vidas apenas para entregar troféus vivos a Roma. Ver uma pantera na natureza já era perigoso o suficiente. Ver uma explodir de uma jaula diante de 50.000 espectadores gritando. Isso era poder tornado visível. Cada criatura era uma lembrança viva da conquista. Prova de que o alcance do império não conhecia limites. Alguns imperadores fizeram dessas caçadas seus palcos particulares. Commodus, o showman mais extravagante de Roma, entrava na arena vestido como Hércules, matando centenas de animais com as próprias mãos. Ele queria parecer um deus entre os animais. Mas todos podiam ver a verdade. Um ego frágil com um arco. As caçadas eram frequentemente manipuladas. Os animais eram acorrentados, mutilados ou meio famintos. Assim, o imperador podia desfrutar de uma vitória garantida. E o povo aplaudia não porque o admirava, mas porque, quando o imperador caçava, o silêncio podia ser fatal. Por trás dos aplausos, desenrolava-se uma tragédia mais silenciosa. Escritores antigos como Pliny, o Velho, alertaram para o desaparecimento de espécies raras das suas terras natais após décadas de matança romana. Leões, leopardos e até elefantes foram levados à extinção para alimentar o apetite do império por espetáculos. O Coliseu não era apenas um teatro da morte, era uma bola de demolição ecológica. Mas para Roma, a extinção não importava. O que importava era a ilusão de que a própria natureza podia ser capturada, morta de fome e destruída por diversão. Cada carcaça na areia era mais um tijolo na parede do controle imperial. Quando se imagina um gladiador, pode-se imaginar dois guerreiros equilibrados travando um combate nobre. A realidade era muito mais distorcida. Roma prosperava com o desequilíbrio em competições criadas para a crueldade. Eles construíram armas bizarras, impuseram regras absurdas e encenaram lutas que ninguém poderia realmente vencer. Algumas vítimas nem eram lutadores. Prisioneiros e criminosos condenados eram empurrados para a arena vestidos como palhaços, recebiam espadas de madeira e eram enviados para morrer contra assassinos experientes. A multidão vaiava enquanto os condenados se debatiam e caíam. A execução pública era cuidadosamente disfarçada de esporte. Até mesmo as armas se tornavam personagens. Os retiers lutavam com uma rede de pescador e um tridente, enfrentando o César, cujo capacete liso e arredondado era projetado para desviar a rede. Não era pura habilidade, era suspense. Um enigma vivo sobre se a rede iria prender ou se a espada iria romper. Os romanos adoravam essa tensão, mesmo quando a luta era tão encenada quanto uma peça de teatro. Os números tornaram-se ainda mais obscenos. Às vezes, um gladiador era lançado contra vários adversários. Outros dias, unidades inteiras colidiam como exércitos em miniatura
transformando o chão da arena num pântano de sangue, escudos estilhaçados e cadáveres mutilados. E quando a novidade se esgotou, eles foram além. Gladiadoras. As gladiatrices pisaram na areia no século I. Escritores como Juvenal zombavam delas, mas os registros comprovam que elas lutavam de verdade contra anões, contra feras e até mesmo entre si. A presença delas obscurecia as linhas de gênero, mas reforçava uma verdade mais sombria. Ninguém, homem ou mulher, estava acima da sede de espetáculo de Roma. Até mesmo os capacetes eram armas de tormento. Alguns estreitavam a visão ou abafavam o som, forçando os lutadores a tropeçar meio cegos, enquanto o público rugia de riso. Outros eram tão pesados que levantar a cabeça se tornava uma prova à parte. A armadura nem sempre era proteção, às vezes era punição. E então vieram as peças de propaganda. Gladiadores vestidos como bárbaros, forçados a imitar os inimigos derrotados de Roma. A sua inevitável derrota lembrava a todos que o império sempre prevalecia. Cada desequilíbrio, cada reviravolta exótica, cada acrobacia que desafiava os gêneros era cuidadosamente projetada para manter as multidões chocadas, obedientes e implorando por mais. O Coliseu nunca se contentava com a repetição. Inventava novas crueldades, sempre à procura da próxima emoção. Ao meio-dia, quando as joias da manhã já tinham encharcado a areia e a multidão começava a ficar inquieta, a arena mudava de marcha. O combate dava lugar ao teatro, com a morte no centro do palco. Os romanos chamavam-lhe damnio ad bestas, condenação às feras. Para os condenados não era um julgamento. Era um roteiro que eles não tinham poder para recusar. Criminosos, desertores, escravos rebeldes, prisioneiros de guerra. Todos se tornaram atores involuntários numa execução disfarçada de mito. A punição de cada vítima correspondia ao seu crime. Ladrões dilacerados por lobos, incendiários queimados vivos, traidores jogados aos leões. Cada cena era uma peça moralista escrita com sangue real. E a escala era de tirar o fôlego. Durante as celebrações do imperador Trajano após a sua vitória em Deia, milhares de prisioneiros foram massacrados ao longo de 103 dias implacáveis. Não era uma carnificina aleatória. Era organizada, ritmada como os atos de um drama sombrio. Cada morte era planejada para manter o público em suspense até que o próximo horror chegasse. Os animais eram as estrelas desse pesadelo. Os leões eram deixados famintos até ficarem frenéticos antes de serem soltos. Os ursos acorrentados em fossos eram incitados a uma fúria repentina. Até mesmo leopardos premiados eram soltos sobre vítimas trêmulas. A incerteza, se a fera atacaria rapidamente ou brincaria com a sua presa, mantinha as arquibancadas gritando por mais. Às vezes, a crueldade vinha disfarçada de lenda. Os prisioneiros eram forçados a interpretar heróis condenados. Orfeu dilacerado por feras. Prometeu acorrentado enquanto abutres circulavam acima dele. Essas não eram mais histórias. Eram performances ensanguentadas e a areia era o seu palco. A morte em Roma nem sempre era apenas morte. Às vezes era teatro, um teatro sangrento e zombeteiro. Para os condenados não bastava perecer. Eles tinham que encenar a sua morte, representando os mitos de Roma com os seus próprios corpos. As execuções tornaram-se peças grotescas, onde a carne substituía as máscaras e o roteiro sempre terminava em agonia. A crueldade ia muito além das feras. A crucificação, emprestada do Oriente, era encenada dentro da arena. Homens e mulheres eram pregados em madeiras, enquanto vendedores ambulantes vendiam vinho e crianças brincavam nas proximidades. O fogo também se juntava ao espetáculo. Os prisioneiros eram forçados a entrar no molester de Atum. Uma camisa embebida em piche era então incendiada. Tochas humanas se contorciam enquanto a fumaça subia para o céu. Como Tertullian escreveu amargamente, eles eram tochas vivas. Essas mortes não eram apenas entretenimento mórbido. Eram avisos de propaganda gravados em carne viva. Desafie Roma, e você morrerá lentamente diante de dezenas de milhares de espectadores. Nem todos conseguiam suportar isso. Sêneca reclamava que as execuções ao meio-dia endureciam a alma, tornando os homens mais cruéis ao assistirem. Mas seu protesto se afogou no estrondo de uma multidão que não vinha em busca de justiça, mas da emoção da punição. A imaginação de Roma não se limitava à areia e às espadas. Às vezes, os imperadores exigiam oceanos dentro da cidade.
As batalhas navais simuladas, agora chamadas de maque, eram espetáculos em uma escala insana, onde a própria água se tornava uma arma. Júlio César estabeleceu o precedente em 46 e. Cavando uma enorme bacia perto do rio Tibre, enchendo-a com água e navios reais. Milhares de prisioneiros condenados foram empurrados a bordo e instruídos a lutar como frotas rivais. Eles não eram atores, eram homens condenados a morrer por aplausos. Flechas, catapultas e aço transformaram a bacia num matadouro flutuante. Augusto expandiu a loucura. Em 2 direto, ele criou uma bacia de quase 2.000 pilahas, 1.200 pés romanos, alimentada por um aqueduto personalizado, o Aqua Alcatina, apenas para mantê-la cheia. 30 navios de guerra colidiram ali, cada um lotado de prisioneiros, condenados a nunca sair vivos. A mensagem era que Roma podia comandar mares onde não existiam, até mesmo a natureza se curvava ao capricho imperial. Em 52 direto, Cláudio foi além, drenando o Lago Fusine para encenar outra em Máquia. Quando os cativos o saudaram com a saudação arrepiante, Moi salutant, aqueles que estão prestes a morrer saudam-no. A história ganhou uma das suas frases mais assombrosas. Seja ensaiada ou desesperada, ela resumia a desesperança de homens transformados em adereços. O fogo também tinha os seus mitos macabros. Vítimas vestindo túnicas encharcadas de piche eram apresentadas como heróis que enfrentavam destinos ardentes. Hércules consumido por veneno, ou Múcius Esquiola testando a lealdade colocando a mão nas chamas. A multidão ria enquanto esses heróis gritavam, a sua bravura reduzida a cinzas, as suas histórias transformadas em zombaria. Até a arquitetura do Coliseu alimentava o apetite de Roma pelo domínio. Sob Tito e mais tarde Domiciano, os engenheiros construíram canais sob a arena, permitindo que a areia fosse inundada para pequenos espetáculos navais e depois drenada para os combates do dia seguinte. A crueldade tornou-se um projeto de engenharia. Água, fogo, carne, tudo era um adereço no teatro de controlo de Roma. Afogar prisioneiros, transformar corpos em tochas vivas, transformar mitos em massacres. Isso era poder. Os imperadores não se satisfaziam em governar os homens. Eles se apresentavam como governantes dos próprios elementos. No final do século I, as execuções não eram mais punições. Eram roteiros repletos de malícia criativa, transformando lendas culturais em ferramentas de humilhação. Veja os jogos que inauguraram o Coliseu em 80 d.C. O poeta Marshall registrou um ator escalado para interpretar Orfeu, o músico que domava feras com sua música. No mito, os animais ficavam encantados com a sua voz. Na arena, um urso foi solto no meio da apresentação e atacou o cantor até a morte. A arte se transformou em paródia, a beleza em carnificina. Outra vítima foi forçada a interpretar o inventor que escapou da cidade em asas de cera. Suspensas em uma engenhoca rudimentar destinada a imitar o voo, elas voaram brevemente antes de mergulhar nas feras abaixo. Marshall brincou. O homem deve ter desejado penas reais, o peito de um poeta escondendo o terror de um homem. Talvez o mais grotesco de todos, o mito de Medeia, amaldiçoada a desejar um touro. Um espetáculo encenou a sua infame união com uma besta mecânica, seguida de uma morte que confundiu execução, humilhação e pornografia. Um aviso sobre a arrogância tornou-se degradação pública. A mensagem era clara. Roma possuía os seus mitos assim como possuía o seu povo. Heróis, vilões, reis, rainhas. Ninguém estava a salvo de ser reescrito como adereço num espetáculo de morte. Para os espectadores, essas cenas eram atrações secundárias entre competições sérias. Para os condenados, eram fins agonizantes vestidos com fantasias. Para Roma, eram propaganda encarnada, provando que o Estado podia até reescrever o significado de suas próprias lendas. No Coliseu, as histórias não eram contadas com tinta ou mármore. Eram marcadas na pele, gravadas nos ossos e aplaudidas até que o silêncio engolisse a areia. A linha entre o domínio e a obsessão crua esbatia-se até que o capricho de um imperador decidisse quem vivia, quem morria e como. Calígula, famoso pelos seus humores selvagens, uma vez ficou sem animais a meio do espetáculo e ordenou casualmente que os espectadores fossem arrastados das bancadas para preencher a lacuna. Eles vieram para assistir ao derramamento de sangue, apenas para se tornarem parte dele. Nero, viciado na sua própria imagem, tratava a arena como um palco pessoal.
Os prisioneiros eram vestidos como heróis trágicos de peças de teatro e, em seguida, executados de maneiras que refletiam os seus destinos escritos. Nero chamava isso de arte. Roma sussurrava, loucura. E então veio Comeudos, o imperador showman definitivo. Vestido como Hércules, ele invadiu o Coliseu com um bastão e um arco, massacrando centenas de animais previamente mutilados para garantir aplausos. Ele até construiu um tesouro para as suas apresentações, sangrando o Estado até a exaustão, enquanto forçava aplausos de uma multidão aterrorizada. Não satisfeito, ele também enfrentou gladiadores, mas apenas com todas as vantagens a seu favor. Perder era impossível. Aplaudir era obrigatório. Domitian empunhou a arena como uma arma de paranoia, encenando caçadas à meia-noite à luz de tochas para manter Roma inquieta, sem saber quando a diversão poderia se transformar em terror. Mesmo os bons imperadores não estavam imunes. Trajano, lembrado como justo e capaz, comemorou a vitória com 103 dias de jogos. Milhares de mortes transformadas numa celebração do poder. Egos alimentados pelo espetáculo, mas isso tinha um preço. Calígula e Comeudos morreram violentamente, lembrados não pela arte de governar, mas pelo teatro escrito com sangue. A arena que os elevou também expôs a sua loucura. Nem todos os romanos aplaudiram. Filósofos, poetas e os primeiros cristãos deixaram um registro mais silencioso, que via a podridão por baixo do mármore. Sêneca confessou que as execuções ao meio-dia o endureceram, tirando-lhe a empatia em vez de purificar a alma. A violência, advertiu ele, infiltrava-se para além das paredes da arena, envenenando a vida cotidiana. Décadas antes, Cícero elogiou a bravura, mas condenou a crueldade pela crueldade em si. Embora até ele admitisse que a multidão exigia jogos como prova de generosidade. Governar significava alimentar a besta. Para os cristãos, o anfiteatro era tanto perseguição quanto prova. Aqueles que se recusavam a renunciar à sua fé eram jogados aos leões ou queimados vivos, e suas mortes eram transformadas em entretenimento de massa. Tatalian chamou os espetáculos de sementes da crueldade, acusando um império que aplaudia a injustiça como se fosse um desporto. Economicamente, os jogos devoravam fortunas. No final do império, os governantes faliram, buscando espetáculos grandiosos o suficiente para ofuscar os seus antecessores. O que antes ostentava força tornou-se um ato de desespero. Culturalmente, o apetite esgotou a vantagem de Roma. Cidadãos que antes honravam a disciplina, agora exigiam pão barato e circos sem fim. Juvenal zombou dessa fome com a frase pan, etc. Para ele, o desejo por espetáculos traía o quanto Roma havia se afastado de suas raízes republicanas. À medida que as fronteiras se rompiam e os fundos se esgotavam, as arenas desmoronavam. No século V, o Coliseu, ainda colossal, permanecia vazio, com sua areia silenciosa e seus rugidos desaparecidos. Mas as questões morais nunca desapareceram. Uma sociedade que treinava o seu povo para se deleitar com o sofrimento poderia realmente perdurar? O veredicto da história sugere o contrário. Hoje, o Coliseu ergue-se, marcado, mas orgulhoso. Ao percorrer os seus túneis, ainda é possível ouvir ecos, o choque do ferro, o rugido das feras, 50.000 vozes elevando-se como uma só. É fácil admirar a pedra. Mais difícil e mais honesto é lembrar-se do seu propósito. Crueldade ensaiada até parecer normal. As arenas de Roma não eram apenas sobre sangue. Eram sobre controlo, moldando a forma como os cidadãos pensavam, riam e obedeciam. Cada caçada, cada execução, cada mito renascido em gritos, servia ao mesmo fim: fazer o poder parecer eterno. E esse é o aviso gravado nas ruínas. Uma civilização que glorifica a violência acaba por ruir sob os seus próprios aplausos. Então, diga-nos qual destes espetáculos, as caçadas, as tochas vivas ou os imperadores embriagados com os seus próprios espetáculos, revela melhor a alma mais sombria de Roma. Deixe a sua opinião abaixo. E se esta imersão nos entretenimentos brutais de Roma o cativou, inscreva-se para não perder a nossa próxima viagem às sombras da história. Até lá, lembre-se de que o Coliseu pode estar silencioso agora, mas os seus ecos de crueldade ainda respiram através das pedras.